Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês, na graça, na paz do nosso querido Jesus. Cumprimento a todos, desejando um ótimo e abençoado dia, quinta-feira. Que Deus realmente possa te abençoar muito, muito nesse dia. E nós estamos aqui na sala, mais uma vez, onde nós estudamos a Palavra de Deus, que temos esperança. Ela traz conforto, traz alegria para nós, e por isso você está aqui comigo, na Sala da Esperança. Outros vão chegar ainda, mas que Deus realmente possa abençoá-lo a todos. Tá? No momento que você abre esse vídeo para você ouvir e obviamente participar do estudo, da lição, você está entrando no melhor lugar, a sala onde nós encontramos esperança. E esta semana nós estamos falando, claro, na sala do Santuário Celestial, na sala santíssima do Santuário Celestial, de onde nosso querido Jesus, ele ali entrou para interceder ou advogar a causa de cada um de nós. E é justamente a lição que nós vamos estudar hoje, o juízo e o caráter de Deus. Tá? A Bíblia, a Palavra de Deus, diz que na cruz a justiça e a paz se encontraram. Ali o amor de Deus foram demonstrados na cruz e também a justiça de Deus. Ali foi expresso na cruz. Ok? Lá no começo, meus queridos, na criação, logo ali nos primeiros anos, quem sabe ali de Adão e Eva, quando eles foram provados no Jardim do Éden, e o grande inimigo, nosso inimigo de Cristo, Satanás, conseguiu enganá-los, levando ao pecado. Satanás, ele imaginava lá no seu íntimo, no seu coração, que ele havia colocado Deus em uma situação de uma enrascada tão grande que Deus jamais poderia sair. Porque Deus se demonstrava justo e também amor. Na mentalidade de Satanás, Deus não poderia exercer a sua justiça sobre Adão, tirando dele o direito de viver, porque senão Deus não era amor e seria acusado por todo o universo que Deus não o amava. Deus apenas fazia uma troca, uma negociação entre a adoração e punição. Você adora, é abençoado; você desobedece, quebra a lei de Deus e você é condenado e morto. Tá? Essa seria a acusação de Satanás. Mas lá na cruz, Deus provou que ele é justo e ele provou também que é amor. A justiça e a paz se beijaram. E é justamente, meus queridos, essa lição que nós vamos agora estudar nesta manhã. Tá? Jesus Cristo, como nosso grande advogado, que está ali no Santuário Celestial, como nosso intercessor. Jesus, ele nos apresenta diante de Deus, que tem um caráter tão perfeito, tão santo, que jamais ele tolera qualquer mancha de pecado. Tá? É por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. Jesus, então, ele nos apresenta diante de Deus, com a sua grande súplica
rogando pela sua misericórdia, porque Jesus Cristo, Ele deu a sua vida e Ele pagou o nosso resgate, pagou a nossa dívida, e então Ele suplica de Deus a misericórdia para nos transformar. Tá? Todas as vezes, meus queridos, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 3, 21 a 26, também o capítulo 1, versos 16 e 17, e 5, verso 8, e você vai ver aí que realmente nós não temos nenhum mérito, nada, absolutamente nada, que nos dá o direito de súplica diante de Deus para sermos ali aceito por Deus por termos alguma coisa de bondade a oferecer. Não, tudo é feito por Cristo Jesus. Jesus sim, Ele é bondoso, misericordioso, compassivo. E Jesus, Ele nos apresenta diante do Pai com essa súplica de misericórdia e de graça. Tá? Aí, como o caráter de Deus é tão perfeito, a moralidade de Deus, através da sua lei, é tão perfeita que não tolera o pecado, nenhuma mancha do pecado, por minúscula que seja, como se você possa imaginar, mas Deus não pode tolerar. Deus só pode nos perdoar por meio de Jesus Cristo, através do seu sacrifício que foi oferecido por cada um de nós na cruz. O pecado, ele é tão maléfico, o pecado, meus queridos, é tão miserável, tá? As suas consequências tão maléfica, tão maldita, tão assim forte que o próprio Jesus temeu que o seu sacrifício não fosse aceito por Deus o Pai como suficiente para pagar a nossa redenção, para nos redimir. Tá? Jesus, ele precisou, antes de receber qualquer adoração, depois da sua ressurreição, ele foi se apresentar diante de Deus o Pai para ter a certeza se o seu sacrifício foi ou não aceito, se foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. Nem Jesus compreendeu plenamente que o seu sacrifício era capaz de pagar devido à malignidade do pecado. E eu fico pensando aqui, meus queridos, como muitas vezes nós brincamos com o pecado. Nós entramos em territórios duvidosos, tá? Que muitas e muitas vezes são entradas sem saída. Dali a pessoa só sai muitas vezes para a perdição eterna. Pecado não é algo de nós nos brincarmos, ele é muito perigoso. O pecado, ele é maléfico, tão grande na sua malignidade, meus queridos, que a sua recompensa não pode ser outra senão a morte eterna. Tá? Mas aqui a nossa lição nos dá esperança, nos dá alegria, nos dá certeza que diante de Deus nós somos aceitos perante a maravilhosa justiça de Cristo que foi apresentado na cruz e foi aceito pelo Pai Celestial como suficiente para nos salvar, para nos redimir. Tá? Por isso Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo Jesus, ele não veio aqui a esta terra morrer por nós porque o ser humano buscava, porque o ser humano pedia, porque o ser humano estava arrependido, porque o ser humano estava tentando ser bonzinho. Não. Ainda éramos pecadores, totalmente voltado para o pecado e a natureza pecaminosa, que Cristo Jesus nos apresentou oferecendo uma solução. Ele sabia exatamente
da nossa consequência, que seria a morte para todo sempre. Então Jesus nos ofereceu gratuitamente a nossa redenção por meio do seu sangue que foi derramado na cruz. Tá? Queridos, não me envergonhe do Evangelho, diz o apóstolo São Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo ele está dizendo assim, olha, quando eu aprendi, quando eu fiquei conhecendo a Deus, quando eu aceitei Jesus como seu Salvador, quando eu passei a conhecer a sua palavra, eu não tenho vergonha, eu tenho a maior alegria de apresentar o Evangelho de Cristo Jesus, disse Paulo. Pois ele diz que a cruz de Cristo é o poder de Deus para nos libertar. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, meus queridos, não há salvação por outro meio, a não ser unicamente por Cristo Jesus e através do seu sacrifício expiatório ali na cruz do Calvário. Não existe uma outra forma de sermos salvos. Tá? Somos justificados gratuitamente por sua graça e redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados mediante a justiça de Cristo, mediante o sacrifício de Cristo que foi prestado por nós na cruz do Calvário. Portanto, meus queridos, nós não temos nenhum mérito, nada a oferecer a Deus, querendo granjear diante de Deus algo em troca da nossa redenção. Não tem nada que nós podemos fazer que é capaz de nos salvar, a não ser aceitar gratuitamente o sacrifício de Jesus que foi oferecido na cruz por cada um de nós. Tá? Perdão dos pecados envolve duas fases na mediação de Jesus e nos dois compartimentos do santuário celestial. Primeiro, Jesus ele removeu os nossos pecados e os carregou sobre a cruz a fim de oferecer perdão a todos que crerem. Tá? A lição vem mostrando para nós que o perdão dos nossos pecados envolve duas fases na mediação de Jesus. E como nós vimos na lição de ontem, meus queridos, é exatamente isso. A primeira fase é a salvação, que eu acostumo chamar de salvação instantânea. Você conhece Jesus, você aceita o seu sacrifício, você entrega a sua vida para Ele e no mesmo instante, na mesma hora, você já está livre, já está salvo, já está perdoado dos seus pecados, salvo da condenação dos seus pecados. Porque a justiça de Deus é tão perfeita que ela exige de nós obras justas, mas nós não temos para oferecer, nós somos pecadores. Mas Cristo Jesus, que não pecou em nada, Ele tem essa justiça para oferecer e Ele oferece em nosso favor. Tá? Então essa é a primeira fase. A segunda fase do perdão de Deus acontece nesse período do juiz, que começa pela causa de Deus, pela casa de Deus. Tá? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma vez que nós fomos salvos por Cristo Jesus, redimidos pelo seu sangue, agora nós precisaremos estarmos todos os dias salvos. Tá? A salvação que eu obtive de Cristo Jesus hoje, quando eu confessei os meus pecados, não me garante a salvação de amanhã. Amanhã eu preciso permanecer
sendo salvo em Cristo Jesus. Tá? Então, nosso nome, os nossos escritos irão passar pelos juízes de Deus. E é nesse momento, meus queridos, que se você estiver firme, se você estiver buscando a Cristo Jesus, se você estiver sempre em oração, né, Jesus, Ele advoga, Ele intercede a sua causa diante de Deus. E você sai dali da presença de Deus justificado, perdoado e limpo, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Não é muito bonito, meus queridos irmãos? Pois é, Cristo fez tudo isso por cada um de nós, e somente o seu sacrifício é perfeito o suficiente para nos limpar da mancha dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Cristo possa te convencer cada dia da sua necessidade de Cristo Jesus como Salvador. E assim, você pode viver uma vida de santidade diante de Deus, com esta absoluta certeza que Deus está cuidando de você. Cristo está intercedendo por você, está intercedendo por nós. Vamos orar? Nosso amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou da condenação dos nossos pecados. Permite-nos, Senhor Deus, pelo Teu poder, permanecermos salvos até Jesus voltar. Em nome de Jesus oramos. Amém.